Shalom, shalom, queridos, graça e paz para todos. Estamos de volta aqui no ITEA, Instituto Teológico de Ensino e Adonai. Eu sou o pastor Flávio Lima e eu vou trazer para você mais um resumo de aula. Dessa vez nós vamos fazer o resumo da aula de número 2 de Antropologia. Antropologia, a doutrina ou o estudo do homem, né? Nós vamos aprender aí sobre nós, sobre eu e você, ok? Você que tem interesse em fazer Teologia no ITEA, é só entrar em contato conosco no número que vai aparecer na sua tela, né, no decorrer do vídeo, e fazer conosco a sua inscrição. Você tem 2 métodos para fazer, como está passando em cima aí, ó. Ou você vai fazer presencial, mas aí precisa morar aqui em Caraguatatuba, onde é a escola, ou então nós podemos enviar os livros para vocês e você pode fazer no modo EAD. O modo EAD é o ensino à distância. Então você pode fazer de onde você estiver, no Brasil ou no mundo inteiro. Onde você estiver, nós vamos alcançar você. É lógico que para mandar para fora, quem partir por esse método vai arcar com os custos de envio. Mas se você estiver por aqui, a gente dá para conversar e você recebe todos os livros aí na sua casa para poder se formar do Bacharel Livre. Bacharel Livre que tem 40 livros, ok? Nós não trabalhamos com teologia sistemática, onde você vai aprender o resumo do resumo. Você vai aprender a teologia completa. Então são 40 livros para você crescer na graça e no conhecimento, passando pelo nível básico, entrando no nível médio e assim passando para o nível bacharel. Quando concluir o nível bacharel, você estará se formando no Bacharel Livre, ok? E também lembrando que formou-se no bacharel, para se formar no Bacharel Livre hoje só precisa ler, escrever e ter acima de 12 anos, ok? Aí você pode fazer, se formando, pode fazer o mestrado. O mestrado sim tem que ter 2º grau, o ensino médio completo, ok? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo da aula 2 de Antropologia. Muito bem, queridos, estamos de volta agora sim para começar de vez a nossa aula 2 de Antropologia. Nós falamos na aula 1 aí sobre alguns assuntos. Na aula 2 nós vamos falar sobre a teoria da evolução. Vamos estudar este livro aqui, tá? Antropologia, Teoria da Evolução. E aí nós vamos entrar e dar uma pincelada aqui em o que a Bíblia diz sobre o homem. E vamos aí adiante sobre a origem e a coloração da pele do homem. Isso aqui é um assunto muito importante. E vamos falar sobre a duração da vida do homem, além de o coração do homem, que é uma máquina incrível. Essa parte da matéria aqui é sensacional. É uma das partes que eu mais gosto aqui dessa lição de número 2, ok? Então vamos lá, começando com a teoria da evolução. A teoria da evolução, queridos, todos sabem hein, que é uma teoria, né? Tudo que é teoria é uma tese, né? Não é concreto, não é real. Teoria é uma ideia que foi colocada. Teoria é quando você aplica ali uma ideia sobre algum assunto e você faz testes, né, para poder saber se aquilo ele é verídico, se ele é real ou não. Então tudo que é teoria ou tese não se aplica na realidade. Então por isso que criaram aí, né, a teoria da evolução da raça humana, do ser humano, ok? Vou começar lendo aqui, ó, criação especial. A Bíblia ensina claramente a doutrina de uma criação especial, que significa que Deus fez cada criatura segundo a sua espécie. Ele criou as várias espécies e então as deixou para que se desenvolvessem e progredissem segundo as leis do seu ser. A distinção entre o homem e as criaturas inferiores implica a declaração de que Deus criou o homem à sua imagem. Então, não existe uma teoria existe a teoria da evolução, mas a realidade disso, ele contradiz o que a própria palavra de Deus, a Bíblia, diz. Porque tira todo o mérito da perfeição que Deus ele fez e criou o homem, que é a sua obra especial, a sua maior obra é o homem, é eu e você. Ok? E nós temos o nosso desenvolvimento natural, conforme nós vamos alcançando os dias da nossa idade. Ok? Mas na teoria da evolução eles dizem aí que o homem ele surgiu, mas de espécies anteriores, né? Começou ali, né, com o Homo sapiens, né? O sapo evoluiu-se, aí depois virou macaco e do macaco evoluiu para o homem. É uma tese um pouco, né, sem fundamento.
Mas foi isso que nós aprendemos na escola, ali no nosso ensino médio, infelizmente, no nosso ensino fundamental, infelizmente, quando nós falamos sobre a teoria da evolução. Tá? No início do século XVII, Jean-Baptiste Lamarck, 1744 a 1829, delineia a teoria da evolução através de qual procura mostrar que as características físicas adquiridas durante a vida do indivíduo podem ser transmitidas pelos seus descendentes. O fato se prendia, segundo Lamarck, através da comparação dos diversos seres vivos, o que havia profundas semelhanças estruturais entre diferentes animais, levando à suposição de um modelo inicial do qual tivesse desenvolvido todas as espécies. O naturalista defendia que havia então necessidade de adaptar-se ao ambiente para o surgimento de novas características que o indivíduo, no decorrer do tempo, transmitia à sua prole. Lamarck não consegue comprovar a sua teoria através de espécies práticas, mas as suas pesquisas são importantes para chamar a atenção para a questão da evolução orgânica. Este cientista é o primeiro a usar o termo biologia. Então, o que Lamarck fez? Ele começou a observar aí as espécies, né? Aí ele viu que existem traços parecidos, né? Mas assim, eu não sei como ele conseguiu fazer, né, o traço parecido do sapo para o macaco, porque é totalmente diferente, né? Então você já vê que existe uma falha aí, né, nessa semelhança aí, né? Mas do macaco para o homem já há um pouco de semelhança, mas isso não quer dizer que é do macaco que o homem veio, né? O macaco, ele é um ser, ele é um animal criado também por Deus e feito para servir ao homem, né, para estar aqui, né, povoando a terra. Ele tem a sua importância dentro dos animais, né, dos bichos que estão aí sobre a selva, né, para nos mostrar algo, né, para fazer a vivência dele ali e nos trazer a reflexões, né, a coisas que nós podemos aprender com o reino dos macacos, e também servir para experimento, né, para a ciência, como nós hoje o homem ele pratica, né, estudando aí, né, a forma de viver dos macacos. Existe uma semelhança? Sim, existe, mas macaco é macaco e homem é homem. Eu expliquei para vocês na aula anterior sobre a tricotomia do ser humano, que já começa a diferença por aí, porque o ser humano é tricotômico. Ele é corpo, alma e espírito. E os animais, todos os animais sem extinção, eles não têm espírito, é corpo e alma apenas. Porque ao homem cabe o espírito a função de adorar a Deus, de servir a esse Deus criador. O animal já não tem essa incumbência, ele não precisa ele não precisa lutar por salvação, ele não precisa ter graça sobre a vida dele. Ele é um animal e veio aqui para servir o homem, né, dentro dos seus argumentos. Não estou falando servir na intenção de dizer que ele é nosso servo, né, nosso serviçal. Não, mas para que nós possamos ter, né, todo esse reino em volta, toda essa forma animal em volta, para que nós possamos observar e usufruir disso de certa forma. Então, assim, começa já o erro do argumento por aí, né? A questão da adaptação, então, é meio complicado, né? Quer dizer, então, que a primeira coisa que fez, então, foi a lagoa. O sapo estava ali na lagoa, né? E aí ele resolveu sair para a selva, né? Não quis mais saber de água e saiu para a selva. Chegando lá na selva, né, ele se adaptou àquele ambiente e virou um macaco. É isso que a evolução quer dizer, tá? É um absurdo sem tamanho. Porém, né, nós aprendemos isso no nosso ensino fundamental e muitos compraram essa ideia. Teve gente que morreu com essa ideia na cabeça porque não teve alguém que viesse e quebrasse esse argumento, ok? E aí então, estando na selva, ele resolveu vir para a cidade e aí se adaptou ao ambiente e virou o homem, né? É mais ou menos o que dá para passar pela nossa cabeça, né? Então é meio complicado essa teoria aqui de Lamarck. Lamarck foi professor no Museu de História Natural de Paris, capital da França. Em sua formação, ele admitia a hipótese evolucionista específica pelos caracteres ou causas, a influência, tais como o meio, a hereditariedade e o tempo. Então, só podia sair mesmo de um naturalista que tem a sua tese nos termos da evolução. Porque hoje a evolução, né, na maioria dos cientistas, a maioria deles são ateus, não acreditam na existência de Deus, então a maioria deles
creem no quê? Na existência do Big Bang, né? Uma explosão que aconteceu, que nós sabemos o porquê que teve essa explosão. Não tem nada a ver com o Big Bang, não explodiu nada, algo do nada. Então a tese de Lamarck, quando é perguntado sobre as influências, ele diz que, olha, não tem provas disso. Né? A mesma coisa do Big Bang, né? Quando você pergunta para um defensor do Big Bang, né, de onde veio, quem criou o Big Bang, ele vai falar para você, ó, não sei quem criou. Mas o importante é que aconteceu e tá aí. Fica meio, né, meio sem sal, né, essa resposta aí. Mas é a resposta que eles têm. E, infelizmente não tem razão sobre isso aí, tá? A razão divina, essa parte é importante. Vê-se assim que, segundo a hipótese de Darwin, o homem existiria realmente sem antepassados, e pelo menos for tomada esta palavra no sentido próprio. Não será, portanto, lícito empregá-la como o fizemos acima. O não ser no sentido limitado e impróprio que resulta o que acabamos de dizer, isto é, que Darwin atribuía a Deus algum arranjos apenas e não a sua totalidade na origem da vida. As investigações científicas, não todas, têm procurado através dos séculos esse elo perdido, ligar o homem com os animais. E aí vai perder tempo mesmo, né? É um elo perdido, porque é mais fácil você ater e aceitar a realidade, né? De que Deus, ele é o criador de todas as coisas. Homem, animais, né? Natureza, tudo o que há patente aos nossos olhos. Então eles tentam provar isso aí através da evolução, a teoria da evolução, que, né, não dá nem muito pra gente falar muito sobre isso aí, eu já expliquei legal para vocês aqui. O que se baseia essa tese aí, ok? É ciência, né? Ciência e mais ciência. Então vamos lá, até esqueci de mudar o slide aqui para vocês do outro lado aqui, ó. Então essa é a apresentação da teoria da evolução, tá? Então começando lá embaixo, né, e vai evoluindo aí, né, até se tornar um homem aí, né. Engraçado que o primeiro tá com cajado, aí depois ele perdeu o cajado aí pelo meio do caminho, né, e ficou um pouquinho mais gordinho, né, tá meio sedentário. O que a Bíblia diz sobre o homem, né? Então, tirando esse comportamento de Darwin, dos cientistas antigos, ao falar sobre a teoria da evolução, na forma deles de pensar, né, nós vamos agora falar para você o que o homem diz, né? A teoria de Deus, né? O que a Bíblia diz sobre o homem, né? O homem constitui em 3 elementos distintos, corpo, alma e espírito, que é o que eu estava explicando para vocês agora, chamamos de tricotomia. Em teologia, esta divisão é denominada tricotomia, isto é, o homem é uma trindade composta e inseparável. A Bíblia focaliza enfaticamente o corpo de partida para entendermos a existência triuna do ser humano. Ele declara, criou Deus, pois o homem é a sua imagem, está lá em Gênesis 1:27 e Tiago 3:9 tem outra referência. Esta declaração apresenta um fato humanamente insondável. A nós o aceitamos por fé incondicional, visto que esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. 1 Timóteo 4:9 tem outra referência lá. Então, para nós cristãos que cremos, que sabemos que a Bíblia é o nosso livro de regra e fé, não existe forma de negociar e de trocar os argumentos bíblicos, porque eles nos provam o suficiente da verdade que a Bíblia nos diz. Então, por isso que nós entendemos. E já quebramos toda a teoria, né? Teoria que diz aí, né, atrás aí, com a realidade de que o homem, ele é tricotômico, né? Então ele tem corpo, ele tem alma e tem espírito. Isso se vê, né, na vida cotidiana, em tudo que nós vivemos no dia a dia aí. Descrição bíblica da criação do homem, o duplo relato da criação do homem. Então vamos lá, Gênesis 1:26 a 28 e 2:7 tem referências sobre isso e fala assim, ó, o primeiro relato começa com a decisão divina, né, que nós já falamos na primeira aula, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, tá. Com esta declaração, a criação do homem representa o ponto culminante dos atos criativos de Deus. Entre todas as demais criaturas, o ser humano distinguiu-se como uma nova ordem de espécie. Todas as coisas estabelecidas no planeta, na terra e nas águas, foram previamente preparadas providencialmente para o sustento e a satisfação do homem. A sabedoria divina criou o sistema de vida perfeito para que a criatura humana se sustentasse e viesse harmoniosamente com as demais coisas
vivas criadas. No segundo relato, o Criador destaca o sentido especial e distinto do homem revelado, não apenas no aspecto físico, mas especialmente no moral e espiritual. Esta descrição destaca a personalidade do homem e a sua criação de governar as coisas criadas por Deus. Então Deus ele já coloca aí todo o traço do homem, né, na terra aí, com essas duas revelações aí, usando essas referências bíblicas, né, do homem como corpo, como espírito e como alma. Eu expliquei para vocês na aula passada que a morada da alma ela está no septo, né, dentro do coração. É dali que sai. E a Bíblia tem vários versículos dizendo que do coração é a saída de todas as coisas, né? Que o coração do homem está inclinado, né? Que a boca fala que o coração está cheio, por exemplo. Né? Esse é um dos. Então tudo que o corpo vive é a sua alma se expressando. Mas quando o seu espírito está triste, está abatido, está abalado, ele vai também revelar através da alma para que o corpo também revele. Aquilo que eu disse, quando você chora, você está triste, é a alma se revelando. Quando você está alegre, o seu rosto está sorrindo, é a sua alma se revelando. Então tudo você vai usar, o meio final vai ser o corpo, que é o que nós vemos. Ninguém consegue ver a alma de ninguém e ninguém consegue ver o espírito de ninguém, apenas Deus. Mas o corpo sim, então é o corpo que faz essa substância. Nós vamos essa ação. As substâncias materiais e materiais do homem, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o corpo aqui, ó. A distinção entre as partes material e imaterial. O corpo por si só nada pode fazer. Ele é a expressão de algo superior que a vida a qual flui da alma humana, que é o que eu acabei de explicar para vocês. O corpo é a sede dos sentidos físicos, pelos quais a alma se manifesta no mundo exterior. Então essa parte aqui está falando sobre o que eu acabei de explicar para vocês agora. Deixa eu ver aqui na frente aqui se tem mais alguma coisa para falar. Basicamente é isso aí, tá? Então o corpo vai se expressar através da alma. Então em segundo plano nós vamos falar aqui agora sobre a duração da vida do homem. O quanto que dura o homem, né? Nós tivemos aí, por exemplo, servos de Deus, né, que viveram aí mais de 900 anos. Hoje é impossível o ser humano viver 900 anos. Não tem como. O máximo que eu já vi por aí foi uma senhora ou um senhor de 151 anos. E a Bíblia diz bem claro que agora viver é até os 70, o que passa disso é enfado e fadiga. Porque aumentar as iniquidades, o amor de muitos se esfriaria. Então, conforme aumentou o pecado, e a ciência, também fala da ciência, então se esfria o amor de muitos e a vida se tornou mais curta. Por quê? Por conta do pecado. Isso a gente vai estudar com mais clareza na matéria de amartiologia, que é a doutrina do pecado. Mas as substâncias, o que se fala na vida do homem, a duração da vida do homem, vamos ler aqui um pedacinho. Qual a duração da vida do homem? É uma pergunta que se faz, A tradição para outras famílias. Esse costume foi recomendado pelo próprio Deus. Aí tem vários versículos aqui que eu não vou ler para vocês, mas é só procurar. Vou deixar um só, Gênesis 18, 17 a 19. Uma tradição foi possível para a causa da idade avançada do homem, e isso fortalece o sentido do argumento de que todos os homens vieram de um só tronco e de um só lugar. Aí aqui nós vamos obter a tabela aqui, ó. Só para você ver a idade dos homens, e o que mais viveu aqui. Por exemplo, Adão, lá em Gênesis 5, do 3 ao 5, mostra que Adão viveu 930 anos. Sete, filho de Adão, o terceiro filho de Adão, ele viveu 919 anos, 912 anos, um pouco menos do que o seu pai Adão. Enos, que é filho de Sete, viveu 905 anos. Quenã, 910 anos. Maalalel, 895. Jared, 962. Enoque, 365. Aí já caiu um pouquinho, Matusalém viveu 969 anos. Esse foi o homem que mais viveu na Bíblia Sagrada, tá? O mais velho, o que mais viveu relatado pela Bíblia foi Matusalém, com 969 anos. Lameque, 777. Noé, 950. E Sem, 600 anos. Ok? E aí, depois do dilúvio, isso nós estamos falando antes do dilúvio, no tempo em que se vivia mais. Pós-dilúvio, depois que aconteceu todo o dilúvio, nós temos
Arfaxade, com 438 anos, né? Nasceu 2 anos depois do dilúvio. Então, passou o dilúvio, 2 anos depois nasceu Arfaxade e viveu 438 anos. Né? Salá com 433, Eber 464, aí já caiu. Peleg já foi para 239, Reu também, Serug 230, aí já vem Naor com 148. Olha como diminuiu a taxa de vida aqui. Terá já 205, deu uma subida ali, mas manteve, né, essa premissa aí. Abraão, com a idade de 75 anos, entrou em Canaã e atingiu 175, ou seja, ele viveu 100 anos depois, a mais ainda, né? E já é a nossa vida inteira. Conforme estes números, 1656 anos passou-se de Adão até o dilúvio, e 427 anos do dilúvio até Abraão. Adão morreu em 1206 antes do nascimento de Moisés, e Noé viveu 350 anos depois do dilúvio. E ele morreu 2 anos antes do nascimento de Abraão. Sem viveu 98 anos antes do dilúvio e 502 anos depois do dilúvio. Sem viveu 75 anos ainda depois da entrada de Abraão em Canaã. E Adão morreu quando a sua 7ª geração nasceu. Lameque tinha 56 anos quando Adão morreu. Então, só uns comparativos aí para você ver sobre as idades aí, né? Aí tem aqui, ó, Matusalém, 969 anos. Gente, é ano demais. É a vida de 10 pessoas aí brincando. Jared, 962, chegou próximo ali, né? Noé, 950. Então tem todas essas características, né? Aí embaixo aqui ele diz aqui, ó, vejamos, ó, depois da sentença divina pronunciada em Gênesis 6:3, a escala da vida do homem sofre nova modificação e caiu de 950 anos para 120 anos, ok? Parece que cerca do ano 100 a.C., portanto 3.000 anos depois da criação do homem, ou pelo menos foi oficializada na idade de Adão. Houve uma nova redução de idade humana, isto é, de 120 anos para 80 a 70. Atualmente o homem começa a morrer logo quando nasce. Disse o cientista médico que durante o milênio do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isso será primitivo, será novamente modificado e a vida humana voltará à sua forma primitiva. Esperamos estar lá. Tá? Tem uma referência aqui em Hebreus 9:27 que diz, é como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo disso depois o juízo. Então não existe vida após a morte, tá? Como o pessoal fala aí, né? Pregando aí algumas balelinhas aí para o pessoal poder cair e desmerecer a cruz de Cristo. Então tudo que você tem que fazer é em vida, né? Morreu, ou você vai para o seio de Abraão, ou você vai para o céu, para a vida eterna, ou para a morte eterna, tá? Não existe purgatório, não existe essa questão de você ficar vagando, né? A sua alma chorando pelos seus pecados, né? E a salvação também não é pelas obras, tá? Não, você tem que fazer bastante obra de caridade enquanto você estiver vivo. Você pode ficar todos os dias doando muitas coisas, ajudando muitas pessoas. Se você não entrar na graça, se você não reconhecer Jesus Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador e não transformar a sua vida e viver a vida de um cristão, você não herdará o reino do céu. É o que a Bíblia nos declara com toda a propriedade, ok? Então o homem hoje vive menos, né, por conta do que Deus ele deixou lá. E a vida do homem passou de 970 anos para, né, 120 anos e hoje, né, para 70 anos, mas alguns ainda conseguem chegar a 120. A origem da coloração da pele do homem. Então vamos lá. A origem de várias coisas da pele do homem. A coloração da pele. As Sagradas Escrituras, em seu escopo geral, não usam nenhuma discriminação racial e nem tampouco autoriza qualquer interpretação nesse campo. Presta bem atenção nisso, tá? Necessariamente, nem sequer a Bíblia usa a expressão uma pessoa negra ou uma pessoa preta, etc. Não tem essa expressão na Bíblia, ok? Apenas em alguns casos, ela aproxima o significado do pensamento em passagens tais como Cantares de Salomão, né, que está dizendo lá assim, ó, eu sou morena, mais agradável, ó filhas de Jerusalém. Não olheis para o seu moreno,
porque o sol resplandeceu sobre mim. Tá? Mas esse moreno está falando sobre, né, aquele que é queimado do sol, que é o bronzeado, né? É o moreno que teve a sua pele bronzeada. Em Jeremias 13:23, há alusão em uma pessoa de pele escura, porém com outro tom. Pode o etíope rosto tostado mudar a sua pele, mas também nenhuma dessas passagens estabelece discriminação racial, e sim estabelece valores, visto que por 11 vezes na Bíblia se diz que Deus não faz acepção de pessoas, ok? Então nós temos várias e várias interpretações aí, né? Sabemos que a questão da cor da pele, ela vem pela genética, né? E de fazer essa questão. Eu vou ler o restante aqui. Aqueles menos esclarecidos afirmam que a pele negra, ou segundo se diz, pessoa a pele negra, surgiu através de Caim e os seus descendentes. Olha, esse aqui é um absurdo, tá? E invocam para tal interpretação a passagem de Judas 11:12, ligando a palavra Caim com o vocábulo manchas. Porém, esta forma de interpretação, além de progressiva e hedionda, é necessariamente desautorizada pela palavra divina. A Bíblia não aprova isso. A razão porque Caim e toda a sua prole só chegaram até o dilúvio e nenhum dos seus familiares atravessou além dessa fronteira. Todos ali pereceram. Então, todos morreram, né, da geração ali de Caim. Já outros, porém, seguem outra linha de pensamento, quase dentro do mesmo conceito reprovado pela autoridade das escrituras sagradas. Isso é, que a coloração da pele teve a sua origem em Canaã, neto de Noé. A seguir, invocam que este argumento e declaração de Noé, né, lá em Gênesis 9:25, que diz: maldito seja Canaã. Mas como já tivemos ocasião de ver a declaração acima, ninguém deve se basear em tal declaração. Aceitamos que uma opinião científica respeitosa sobre a presente questão será bastante satisfatória. Então vamos lá, né? Alguns absurdos aí, né, de mente pequena aceitam essa tese, porque lá em Gênesis 9:25, né, Noé disse: maldito seja Canaã, porque Canaã tinha feito algo ruim, né, para a família. Então ele amaldiçoou o seu filho, né? Mas alguns dessa tese dizem que não, Canaã foi amaldiçoado e dele saiu o homem de coloração de pele escura, né? Por quê? Porque quando foi feita a divisão ali, então Canaã foi para um lugar, né, que hoje se denomina África, né? A África, o continente ali africano. Então os descendentes de Canaã estão ali, né? Então por isso dizem, se os descendentes estão ali, então é porque ele foi amaldiçoado. Isso é um absurdo de se dizer, né? Porque nós brasileiros, todos nós temos sangue negro, né? O sangue do negro em nossa composição genética, todos sem distinção. E também temos o sangue judeu. Todos os brasileiros são descendentes de judeus, né? E a história esconde isso de vocês. Para quê? Para que você não seja, para que nós não tenhamos essa ligação. Eles não querem que você tenha essa ligação, né, com o judaísmo, né? Porque para eles, né, alguns aí da ciência é inaceitável, né? Pensam como o Hitler, né, o grande terror aí dos judeus no tempo que passou, que foi vivo aí, né, fez aí, né, que entendi que os judeus eram uma raça maldita, né, para ele, né, e muitos judeus foram mortos aí na mão de Hitler, né, o grande ditador. Mas isso é um absurdo você dizer uma coisa, algo assim. O que acontece é aquela adaptação do ser humano que nós falamos anteriormente um pouco atrás, no lugar que ele está. Mas estou falando do ser humano, tá? Não tem nada a ver com o macaco e o sapo, né, que ficou para trás, o réptil, né? O ser humano, ele se adapta onde ele está. Se você for no Rio Grande do Sul, existem negros no Rio Grande do Sul? Existem, mas a maioria do Rio Grande do Sul, Paraná, essa região fria, né, aqui no Brasil, você vai encontrar ali muitas pessoas de pele muito clara. Por quê? Existe ao branco, né, ao de pele clara, uma adaptação melhor quanto a um clima frio. Assim acontece também na Alemanha, na Inglaterra, no Canadá, países de temperatura baixa, né, de frio. Não tem necessidade de ter em sua melanina na sua pele uma proteção maior,
né? Que eu, por exemplo, que sou moreno, tenho uma pele maior, uma proteção maior do que um branco, né? Essa moça que está na foto, por exemplo, que tem aí várias sardas no rosto, né? É uma pessoa propícia, muito propícia, a se exposta muito ao sol diário ali, a ter um câncer de pele, né? A desenvolver uma doença na sua pele. Por quê? Porque a proteção da melanina dela, né? Vamos colocar aí o protetor solar natural, ela tem pouco, então ela tem que carregar em protetor solar. Minha esposa, por exemplo, ela tem a coloração da pele, ela tem a pele igual a dessa moça, minha esposa é ruiva, e ela, toda vez que vai sair, ela sempre carrega ali no protetor solar para não ter um problema. Eu já não preciso tanto, saio normalmente, né, para tomar esse sol. O negro, né, lá da África do Sul, ele tem melanina de sobra, né? Existe até uma propaganda que passa, eu dei muita risada, uma moça bem branquinha na praia, passando ali um protetor solar, aí tem um menininho negro, né, do lado dela, ela vai dar o protetor para ele, pega, né, e passa só na sola do pé, né, porque o restante já tem um protetor solar natural, né, então eu vou só proteger a sola do pé aqui, né, já que você quer que eu passe, então eu vou passar. Porque esses países, eles têm muito sol, então a adaptação ele tem que ser diferenciada, né? O cabelo é crespo, tem uma razão pelo cabelo ali ser mais crespo, né? E a coloração da pele também ser mais, né, ter mais melanina para aguentar mais o sol, né? É uma pele mais protegida. Então isso se desenvolveu naturalmente no homem, né? Dado por Deus para que fosse desenvolvido. É lógico que existiu a miscigenação, o Brasil é uma grande mistura, japonês, chinês, português, alemão, tem todas as raças, né? Todos os continentes, tem um pouco aqui no Brasil, né? É uma mistura bem grande, né, na miscigenação. Outros países já são mais fechados, não tem tanta essa mistura, né? Mas o negro tem em todo lugar. Qualquer lugar que você for, na Índia, se você for em Jerusalém, Israel, se você vier ao Brasil, se você for aí na América Latina inteira, você vai encontrar negros ali, né, que são de origem mesmo, né, daquele país, né? E não tem problema nenhum, ele só vai ter uma facilidade maior, né, para isso. É por isso que o negro também tem em sua composição muscular uma resistência maior do que quem não é negro. Por quê? Porque lá na África do Sul precisa, né, de uma musculatura mais forte para aguentar o sol, né, forte, ali se anda muito, enfim. Então essa tese aqui de Canaã está cortada, tá? É uma balela total, né? Ali o pai de Canaã amaldiçoou Canaã, né, e não a geração toda, né, dele ali, e também não tem nada a ver com cor da pele, né? Eu acho que faltou um pouco mais de observância para quem criou essa tese aqui, em ter uma clareza bíblica melhor para poder aplicar isso aí, né, na forma prática, né? Então não caiu bem, né? Então tira isso aí, se você ouvir alguém falar isso aí, não existe base bíblica para isso, ok? Passando para a última parte, a parte melhor, a que eu mais gosto de falar, é sobre o coração do homem, ok? Então vou ler aqui um pouquinho para vocês aqui, ó. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23, né? Prova aqui que o quê? Que o coração é a morada da alma, ok? Porque o coração é uma máquina incrível. Uma pergunta que o livro faz aqui. E qual a importância do coração? Então vamos lá. Coração. Tanto as escrituras como a própria ciência dizem que o coração é o centro de uma coisa. A palavra ocorre por 820 vezes na Bíblia. Vem de uma raiz hebraica, leb ou lebaban, sendo bem possível, embora improvável, que a raiz do termo hebraico, que é obscura, signifique centro. O termo denota vários significados e aplicações, às vezes dependendo do contexto, é apenas reputado como um órgão físico do corpo humano. As referências do órgão físico assim chamado são apenas vagas e poucas e de algum modo especificadas. Dentro das mais claras é a de 1 Samuel 25:37. Se amorteceu nele o seu coração e ficou ele como pedra, Isaías 1:5. Também dá a luz sobre o significado do pensamento, e toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, né? É uma referência que se tem aí, né? Agora aqui informações gerais, olha que profundo isso aqui, queridos. O coração humano, como órgão físico,
pesa em média 250 gramas. Imagina na sua mente aí 250 gramas. E não é maior do que um punho fechado do seu possuidor. Então se você pegar a sua mão e fechar assim, ó, né? Tira aqui essa parte aqui do braço para trás aqui, deixa só o punho aqui, ó. Isso aqui é o tamanho do seu coração, porque está falando que é o punho do seu possuidor. Por isso que tem diferentes tamanhos de coração. Se a pessoa é menor, o coração dela é menor. Se a pessoa é maior, o coração dela é maior. Ok? Bate 100.800 vezes por dia. 100.800 vezes por dia. E no espaço de uma vida é capaz de bombear sangue suficiente para encher 13 milhões de barris. É muito barril, né? O homem ainda não criou uma máquina mais perfeita do que o coração, né? É só fazer a observância aí, né? E fazer as comparações, né? É uma máquina perfeita. Segundo informações médicas, o corpo humano criado do pó da terra tem uma dimensão física que possui 208 ossos e 500 músculos. O peso do sangue de um homem adulto é calculado em 15 quilos. O coração ordinariamente tem o diâmetro de 15 centímetros. O seu pescoço não. O seu peso, como já ficou demonstrado acima, é de 250 gramas e bate 70 vezes por minuto, 4.200 vezes por hora, 100.800 vezes por dia. Cada pulsação desloca 44 gramas de sangue. Então, cada vez que o seu coração faz, ele lança aí 44 gramas de sangue, né, na sua corrente sanguínea, né? Esse deslocamento em 24 horas é de 5.850 quilos diários. Então, pesando 44 gramas a cada pulsação de sangue, então você vai ter aí um total de 5.800 quilos de sangue bombeado por dia. É lógico que você vai utilizar o mesmo sangue, ele vai e volta, né, e repassa. Não tem 5.800 quilos de sangue dentro de você, né? Mas tem um tanto de sangue que vai, cada vez que bombeia, liberando 44 gramas, no final, né, em 24 horas, vai ter aí, né, 5.850 quilos diários. Esse órgão fantástico faz circular o equivalente a 2.000 galões de sangue pelo espaço de 12 milhas, cerca de 19.200 quilômetros, em veias todos os dias. Então, se fosse contar aí, todo o deslocamento sanguíneo que o seu coração faz durante um dia, se fosse esticar ele assim, ó, em veias, daria só 19.200 milhões de quilômetros por dia, tá? Em 12 horas, cria a energia necessária para levantar o peso de 65 toneladas de uma altura de 30 centímetros. Então, colocando a força, né, a energia que esse coração ele fornece, ele calcula, daria para levantar um peso de 65 toneladas, que aí, né, você já sabe que é muito peso, né, muito quilo para você aí. Então vamos lá, o nosso coração tem energia, né? Além de ser essa máquina perfeita aqui, para fazer a pulsação você tem estímulos elétricos dentro do seu coração. E esses estímulos elétricos, eles são alimentados e são criados por vitaminas que o seu corpo tem, né? E são várias as vitaminas, não vou estar citando aqui para vocês, mas tem várias vitaminas que causam estímulos elétricos dentro do seu corpo, né? Se não me engano, acho que uma das que ajudam é o zinco, né? O zinco precisa ter zinco no seu corpo para que o seu coração produza esse estímulo elétrico, né? Porque como que o coração bombeia, né? Existe uma válvula ali, é manual, você vai lá com a mão? Não, é natural. E quem faz isso, né? São essas vitaminas que fazem o coração criar esse estímulo elétrico, essa eletricidade no coração para poder colocar lá. É logo então a razão de quando uma pessoa está tendo uma parada cardíaca, o que é feito lá? É um desfibrilador. Então o desfibrilador vai lá e ó, pum, dá um choque em você para voltar a pulsação do seu coração. É uma técnica, tá? É uma tentativa de voltar a funcionar o seu coração. Não precisa ver o que está acontecendo no momento também, tá? Qual que é o quadro clínico dessa pessoa. Então o coração é um órgão sensacional, é um órgão fora de série, criado por Deus e é a máquina mais perfeita já criada no mundo inteiro, ok? É tanto que se o seu cérebro parar, você tiver uma parada cerebral e o coração estiver ainda funcionando,
você continua vivo, né? Isso aí é a causa aí, né? Isso é fato, né? Só estudar um pouquinho aí, né? Nós somos bem leigos, tá? Nossa aula aqui é teologia, né? Nós estamos falando do homem na visão teológica, tá, ok? Mas aí num estudo mais aprofundado, né? Falando sobre medicina mesmo, né? Anatomia do corpo, aí sim vai se aprender mais sobre esse coração, ok? E é algo sensacional. Para você que já teve oportunidade de ver, né? Eu já tive oportunidade, fiz 2 anos de medicina veterinária, então ali eu vi um coração aberto de um animal, que é bem parecido com o coração do homem. Vi ele aberto ali, é sensacional. Tem um véu dentro assim, ó, para poder filtrar o sangue, né? Existem 2 compartimentos, né? O miocárdio e o pericárdio, onde faz ali a passagem, né, de um compartimento para o outro, de uma sala para outra, como eles falam. Dali, depois que faz isso, ele cai para os pulmões, oxigena esse sangue e os pulmões mandam esse sangue para poder oxigenar todos os outros órgãos do corpo. Olha que sensacional, né? Então só Deus mesmo para fazer algo tão belo, tão profundo e tão forte, ok? Queridos, nosso coração é realmente algo sensacional, então vamos cuidar bem dele, né? Eu sei que nós abusamos muito de alimentos que não podem, mas vamos cuidar bem dele, né? Fazer exercícios físicos, né? A Bíblia diz que nós devemos cuidar do templo do Espírito Santo, então não é pecado você fazer exercício físico, tá? Então você pode frequentar uma academia, fazer tudo para que o seu coração esteja sempre saudável, porque o seu coração, o seu corpo inteiro precisa do seu coração. Então a pessoa consegue viver sem um rim, consegue viver sem um pulmão, consegue, mas sem o coração é impossível. Então cuide bem, trate bem do seu coração. Ok, queridos? Então nós chegamos aí, né, ao fim da aula de número 2, a aula de antropologia para você, ok? Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like aí para fortalecer o canal, ative o sininho das notificações, porque cada vez que chegar, que nós postarmos aqui, né, no vídeo novo, vai chegar para você aí a notificação e você vai poder assistir a hora que você quiser. Se não na hora que você quiser, você clica lá e assiste, né? E aí você vai crescer na graça e no conhecimento, ok? Queridos, fiquem todos com Deus. Vou deixar agora no finalzinho aqui a grade curricular do ITEA, do curso de bacharel livre do ITEA, Instituto Teológico de Ensino e Adonai. Ok? Se você quiser, vem estudar teologia conosco, vem crescer na graça e no conhecimento, lembrando que essa teologia ela é baseada em cima do apostólico profético, tá? Então é uma visão um pouquinho diferente de se ver, né, teologia, mas mantendo a base teológica, que não pode ser mudada, né, porque senão a gente vai infringir a regra da hermenêutica, que é a palavra interpretar a própria palavra, então nós não podemos infringir essa regra, continuando aí, mas te dando uma visão mais ampla, né, no cotidiano, no dia a dia, nos mistérios de Deus, dentro de revelação, porque é assim que se professa, assim que se movimenta o profético em nossas vidas, ok? Então, fiquem todos com Deus, um abraço para todos e vem crescer na graça e no conhecimento com o Instituto Teológico de Ensino IA Adonai. Deus de Jacó, o grande eu sou, Rei dos anjos, Filho de Deus, voz de muitas águas, no céu é o louvor, mais forte que o